Diz a palavra, ó, não te indignes por causa dos malfeitores. O que é malfeitor? Malfeitor é aquele que leva a cesta básica na comunidade, assistência médica, hein? É isso? O malfeitor faz o quê? Hã? O malfeitor faz mal? Com isso, então tem muito malfeitor que é contra mim. Olha a palavra, não te indignes por causa. Ou seja, não fique indignados. Alguém já ficou indignado alguma vez? Indignado é com raiva, é revoltado, né? Hã? É indignado? Insatisfeito, né? Deus fica indignado? Fica também? Deus não, né? Vamos ver se fica? Você falou que não. Vamos ver se você vai passar no Enem. Vamos ver, ó. Olha lá. Deus é justo. Justo o quê? Deus que sente indignação todo ano. Hã? Todos os dias. Deus sente indignação todos os dias. É insatisfação. É quando as pessoas insistem em errar e maltratar, e ninguém foi feito para isso. Ô Sandro, dê o exemplo, filhinha, por favor, tá? Por favor, obrigado. Então, Deus, Ele sente indignação. E eu e você também. Você já me viu indignado alguma vez? Que vergonha para mim, porque até é roxo agora. Quem já me viu indignado? Jesus, eu estou envergonhado. Meu Deus, eu estou vermelho? Hã? Estou vermelho? Estou nada. Primeiro que eu não fico vermelho, eu fico roxo. Segundo que eu não estou nem aí se você me viu indignado. Sabe por quê? Porque eu não vou concordar com aqueles que insistem em maltratar a obra de Deus que salva a gente lá do fundo do poço, sem esperança. Eu não concordo. Quando eu falo das autoridades políticas e oro por eles e os apresento, é porque nunca se levantaram contra a obra, porque o dia que qualquer um deles se levantar contra a obra, a casa dele cai. É isso mesmo. E eles sabem disso, E eu não quero saber, pode me prender, se for amigo da obra de Deus é meu amigo, se for contra a obra de Deus é meu inimigo. Porque a obra de Deus faz isso que nós mostramos até agora. Horas e horas de testemunhos, e muitos ainda não conseguiram contar os seus. O conselho da obra, o conselho de Deus através do salmista é: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o pecado, a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem.
habita na terra e alimenta-te de quê? Da verdade. O diabo sugere a enganação, o engano, a mentira, a hipocrisia. Em alguns momentos da nossa vida, falar a verdade é desagradável, incomoda e machuca, enfim. E nos traz assim alguns transtornos. Mas alimentar da verdade é você viver nela. Amém? O malfeitor, ele tem prazo de validade. Esses dias alguém me maltratou muito na internet, em alguns canais, porque foi um grupo, uma academia, me fazer uma homenagem um dia desses. Você viu isso aí? Quem viu? Eu prego para vocês que quase tudo não é unanimidade. A única unanimidade entre nós é que todo mundo vai morrer aqui na terra. Quem que sabe que um dia vai morrer? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Achei que você estava com medo. Mas você não quer morrer hoje, não quer? Não morre aqui dentro não, pelo amor de Deus. Aí todos nós vamos morrer. E é a única unanimidade. Mas vamos morrer só para esse mundo, porque para Cristo e para nós vamos viver eternamente. Quem sabe disso? Eu também não uso, não. Eu dou para as pessoas das ribeirinhas, comunidades. Não sei se você já viu isso. Aí falaram que eu disse o seguinte, que Valdemiro está achando que não vai morrer. Esse dia eu fiz uma pergunta na reunião, não sei onde, foi em Mato Grosso. A pergunta que eu fiz é a seguinte, quando eu morrer, eu não lembro direito, você lembra? Quem lembra? Ao povo, todo mundo, tipo assim, quando o senhor morrer, nós vamos estar tranquilos. Eu falei, quem disse que eu vou morrer primeiro que você? Vai, vem que... Não é assim não, não é bem assim não. Vai, ninguém sabe o dia que vai morrer, sabe? Mas nós somos imortais sim, porque nós vamos morrer para o mundo e viver para Cristo na glória. Quem crê nisso? Então pronto. Agora, esses malfeitores que a Bíblia fala, eles vão morrer para o mundo e morrer para Deus também. Na verdade, vão gemer no inferno eternamente. Murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te de quê? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio. O sol ao meio-dia está onde? Está no centro, o quê? No eixo aqui, ó. Quando o sol está no centro, tem sombra para a direita ou para a esquerda? Não tem sombra. Não tem sombra. Então, Deus fará com que o nosso direito, não é o nosso advogado não, Deus fará com que o nosso direito
brilhe como o sol. Quando o sol está se pondo, dependendo da posição que você está, você nem consegue vê-lo. Tem uma montanha, uma árvore, alguma coisa. Quando está nascendo também. Quando ele está no eixo, no centro, não tem montanha que o esconda. Tem? Não. Então o meu direito e o seu direito, todos vão perceber, porque é assim que Deus faz. É isso que Deus vai fazer. Você quer ver uma coisa? Teve um crente muito abençoado, um salmista que quase se desviou da presença de Deus. Está no Salmo 73. Amanhã eu vou falar sobre isso, vou continuar. Ele falou: quase me desviei porque eu ficava olhando a prosperidade e o sucesso dos incrédulos, dos arrogantes, dos perversos. Ou seja, eu ficava olhando para a vida dos outros e eu achava que o perverso, ele se dava melhor do que os crentes. Quando a Bíblia diz: confia no Senhor e faz o bem, entrega o seu caminho ao Senhor, é a vida, é entregar a sua vida. Olha o que o sujeito lá falou, o salmista, no Salmo 73. Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvaleceram os pés, quase vacilei. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E se tem uma coisa que Satanás vai sempre mostrar para você, o que não corresponde à realidade, mas o Satanás vai mostrar para você que o que não vem na igreja, o incrédulo, o perturbado, que dá golpes, o que faz falcatrua, fraudes, enfim, o bandido, ele se dá melhor do que os crentes. O diabo vai sempre mostrar isso. Nunca foi verdade, nunca será. E ele falou: eu só percebi que estava errado quando entrei no santuário, ou seja, na presença de Deus, quando eu orei. Ele fala isso. Olha lá, olha só. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei, é porque a versão dele é diferente da minha, né? Eu li essa madrugada, a minha é tão bem explicada, que fala: até que eu vi o fim deles, o fim dos arrogantes, dos incrédulos, que parecia prosperar na minha frente. Olha lá. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, esse homem aí estava muito à frente de nós, mas de tanto olhar a vida dos outros, ele achou que Deus não estava cuidando dele, que Deus estava dando mais para os mentirosos, arrogantes, incrédulos, blasfemos, do que para os crentes. Não corresponde à verdade, é só você olhar o fim deles. Você não tem que olhar para a vida de ninguém, você tem que olhar para Deus. Você tem que olhar para Deus. Você não tem que se espelhar neste ou naquele homem. Você tem que se espelhar em Jesus Cristo. E cada dia ele se sentia desanimado. Quando você é acometido
Olha para mim aqui, escuta, por favor. Quando você é acometido de algum problema, às vezes até num grau de dificuldade muito elevado, um problema crônico, grave, você precisa de muita força para orar, de muita fé, de muita esperança. Aí você, de repente, é uma pessoa que busca Deus. Como aquele casal que testemunhou ainda há pouco, mas os filhinhos, uma moça e um rapaz que trabalha de fotógrafo. Você olha para a sua vida acometida de alguma deficiência, algum problema, e você olha para a vida do vizinho e não vê deficiência. Ela existe, ou elas existem, mas você não as vê. Você não as vê. Então o diabo sugere a você: para que você vai na igreja? Para que você ora? Para que você jejua? O outro lá não busca lá, e tem isso e vive assim. Aconteceu com o salmista. Ele começou a ficar com inveja. Puxa, o outro lá, tipo assim, olha o carro do outro, olha a fazenda que ele tem, olha o sítio, olha a casa, olha a família, olha eu com problemas. A fé, ela é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior. Quando essa senhora, acho que com o esposo estava dando testemunho, eles me disseram que era um sobrinho de um músico que foi náufrago comigo lá e que partiu para a glória. Eu via passar pessoas, na verdade, eu vi as pessoas indo pescar e passando na mesma direção que a gente estava indo. E quando eu caí no mar, quando o barco começou a afundar, eu não vi mais ninguém. E era um lugar que normalmente passava os barcos. Na ida tinha muito. Quando eu precisei de um resgate, não tinha ninguém. Aí o diabo começou a falar: você está vendo? Esse é o Deus que você serve há tantas décadas, há tanto tempo, né? É comum pessoas serem socorridas assim, e serem vistas, e você, cadê o seu Deus? Eu tive que lutar, nadar, com medo dos tubarões e de tudo que é peixe nocivo, ameaçador, predadores, e as ondas passando por cima de mim, e ainda controlar a minha fé, a minha esperança, porque o diabo falava assim: você vai morrer à míngua, Deus te abandonou. E eu, desesperado, e resolvi começar a orar. Quando eu comecei a orar, Deus falou comigo assim: isso vai marcar para sempre a sua história, e todos vão saber que nenhum homem te tirou daqui, foi eu que tirei com as próprias mãos desse lugar. Nenhum homem. E quando eu os vi chegando já na praia, que eu não conseguia, a uns 100, 150 metros, as vagas, as ondas me arremessavam, levavam de volta. 2 homens entraram e me pegaram como uma palha, eu pesando 150 quilos, um pouco mais.
Me colocaram sentado naquela ilha lá, naquela areia lá, ó. Até hoje não é habitado aquilo ali, até hoje. 20 e poucos anos depois. Foi em 96. Tem quase 30 anos já, né? 26, 27. Então, eu fiquei pensando, falei, se Deus falou comigo que nenhum homem ia me tirar, que era Ele que ia tirar, e esses dois homens? Quando eu olho, eu estava sentado na praia e não tinha mais ninguém perto de mim. Ninguém. Eu aprendi uma coisa. Deus vai permitir momentos em que as nossas forças vão se esgotar, nossos recursos. Mas existe uma força que é inigualável, incomparável. Em algum momento é bom você gravar isso no seu coraçãozinho. Você vai olhar para os lados, não vai ver ninguém. Eu não vi. Não vai ter socorro de ninguém. Não vai ter auxílio, não vai ter a mão estendida. Não. Mas a palavra diz assim: confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O versículo 5 diz: entrega o teu caminho. E de novo, confia nele. O mais. O que quer dizer a palavra mais? Mais quer dizer o quê? Mais quer dizer o quê? Quer dizer além. Mais quer dizer além. Tem uma expressão assim: fulano te ajudou? Fez mais do que eu esperava. Quem já ouviu isso aí? Então, esse mais, homens não podem fazer. Eventualmente alguns vão te prestar auxílio, mas esse mais, esse além, só Ele faz, só Ele vai fazer. Confia nele e o mais Ele fará. Mas às vezes eu e você olhamos e o que não serve a Deus, ele parece que está se dando bem. E o diabo fala: olha lá, ó, tá vendo? Você está aí, ó, honesto, fiel, dizimista, orando, louvando. Olha o outro. O outro nem sabe para onde vai. Ele nem sabe para onde vai. Na verdade, o versículo 10 diz assim: mais um pouco de tempo e o ímpio já não existirá. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Às vezes eu e você queremos fazer a justiça. Às vezes a gente é pego desejando o mal. Imagina o crente desejando o mal. Tem hora que você fica tão indignado, tão aborrecido, porque as coisas estão dando errado para você aparentemente, e o que não presta, o que não segue, o que blasfema está se dando bem, e você começa a desejar o mal para ele. Você começa a entrar na mesma barca furada dele. E a recomendação é: confia no Senhor
e faz o bem. Daqui a pouco ele não existirá mais. Eu um dia desses, na madrugada, eu orei a Deus. Eu estava muito aborrecido com uma situação, um processo injusto, forjado e fraudulento, todos os documentos, uma quadrilha. E eu falei: Senhor, já faz um tempo que essa quadrilha me persegue. E eu não sei mais o que pedir, porque eu já pedi para o Senhor e eles continuam. Eles saem a gente sai de uma situação, eles nos colocam em outra. E aí, aquele silêncio, eu peguei meu celular e abri a Bíblia. Aí estava escrito assim, daqui a pouco, eles não existirão mais. Coloca lá, filho, por favor. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Eu não sou advogado. Se fosse, é difícil também lutar contra o sistema, contra tudo que está aí, porque o homem é falho. O que eu faço? A sua obra está sendo maltratada, estão tirando imóveis da tua obra, estão machucando a gente sabe que é injustiça. Situações que era para ser julgado no Fórum de São Paulo, reza em contrato, levaram lá para Belém do Pará. Juridicamente isso não é possível. Não é possível. Está lá o único fórum competente. Então, cria-se situações. Aí Deus falou: meu filho, abre aí. Eu abri ali, olha ali. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Não existirá. Procurarás o seu lugar e não acharás. Você pode escapar do que você quiser, mas de Deus ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém escapa. Só que às vezes os maus tratos, as injustiças, os açoites, as injúrias, né, deixam a gente bem bombardeado, não é verdade? Deus está falando conosco, porque Ele está falando: não tem inveja do que pratica a iniquidade. Aí você viu lá no 73, o salmista falou: eu quase perdi a minha fé, eu quase me desviei, porque eu ficava olhando para eles, até que eu comecei a orar, e Deus me mostrou o fim deles. Assim diz a palavra. Olha lá, olha que legal. Então entendi eu o fim deles, dos que perseguem você, a obra, dos que tentam atrapalhar a nossa vida. Igreja, hoje eu queria que você levasse consigo essa palavra, de que, confiando sempre em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, você nunca vai se frustrar, se decepcionar. Nunca. Se você confiar, Deus, no momento certo, vai entregar aquilo que o seu coraçãozinho deseja. Nunca pense que Deus está atrasando, que Deus está retardando, está falhando.
Olha o que diz a palavra: agrada-te do Senhor e Ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Amém, igreja? Fica de pé, por favor.